Sábado, 11 de maio. Dezenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas de Tbilisi, capital da Geórgia. Este é um dos maiores protestos da história recente da Geórgia, em uma expressão de revolta contra a crescente virada pró-Rússia do país, governado, nos bastidores, por Bidzina Ivanishvili. Situada nas montanhas do Cáucaso, a Geórgia está travando outra batalha por seu futuro. Uma luta na qual o partido no poder está arrastando o país em direção à Rússia, que sempre paira a norte. Enquanto a sociedade, especialmente a juventude, luta para evitar isso e puxar o país em direção à civilização ocidental. Qual é a situação da Geórgia hoje? Vamos analisar. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Em março de 2023, após 2 noites de intensos protestos, o partido no poder, Sonho Georgiano, anunciou o abandono da ideia de uma lei sobre agentes estrangeiros. A regulamentação, que havia enfurecido grande parte da sociedade georgiana, teria exigido que veículos de comunicação e ONGs que recebessem mais de 20% de seu financiamento do exterior se registrassem como agentes de influência estrangeira. Era uma lei gêmea daquela adotada pela Rússia em 2012, e ninguém duvidava que a inspiração da lei viesse de Moscou. Um ano depois, no entanto, a questão retornou como um bumerangue, desencadeando novos protestos. Desta vez, o partido Sonho Georgiano não largaria o osso. Seu fundador, ex-primeiro-ministro, mas de fato a pessoa mais importante do Estado, Bidzina Ivanishvili, defende a decisão dizendo que financiar ONGs que fingem nos ajudar, na verdade, aumenta a influência estrangeira e seu poder. E também que a lei deve proteger a Geórgia da propaganda LGBT ocidental. Alguém pode perguntar: já que o Ministério das Finanças e a Receita Federal já têm conhecimento do financiamento de todas as instituições do país, por que elas deveriam se registrar como centros estrangeiros? A razão é bem simples. Todas as iniciativas e indivíduos provenientes desses meios podem ser facilmente carimbados como agentes de potências estrangeiras de acordo com a lei. E que isso é uma munição preciosa e afiada para a luta política interna, especialmente útil durante a campanha eleitoral, e as eleições estão logo ali, em outubro. Leis semelhantes existem em outros países, como a Lei FARA nos Estados Unidos, mas elas diferem no sentido de que não equiparam todas as instâncias de financiamento estrangeiro a ser um agente de influência de uma potência estrangeira. Por que, então, uma sociedade que é uma das mais pró-ocidentais da Europa, 80% dos georgianos desejam ingressar na União Europeia, é liderada por um governo que mostra uma clara aversão ao Ocidente e uma simpatia mal disfarçada por Moscou? Para responder a essa pergunta, temos que voltar até 2008, o ano da Guerra de 16 dias entre a Rússia e a Geórgia. Devido à drástica diferença de poderios, a Geórgia perdeu essa guerra e o controle sobre o território da Ossétia do Sul e da Abcásia, agora ambos sob o controle de fato de Moscou. O casus belli oficial para a invasão russa era ajudar os separatistas dessas regiões, mas as raízes dessa decisão vão muito mais fundo, pois a guerra georgiana foi o primeiro episódio da campanha de Putin para restaurar a glória perdida da Federação Russa. E um dos objetivos de restaurar esse brilho na Rússia de Putin era trazer os territórios pós-soviéticos de volta à esfera de influência de Moscou. É por isso que 4 meses antes, na cúpula da OTAN em Bucareste, quando a aliança debatia se deveria oferecer aos georgianos e ucranianos um roteiro para a adesão à OTAN, uma luz vermelha acendeu no Kremlin. Era um sinal de que medidas deveriam ser tomadas. Embora, no final, nada tenha saído da cúpula da OTAN em Bucareste, de apresentar à Geórgia e à Ucrânia um plano de adesão, foi rejeitada por Alemanha, França, Itália, Hungria e pelos países do Benelux. A Alemanha e a França disseram acreditar que, como nem a Ucrânia nem a Geórgia são estáveis o suficiente para entrar no programa naquela época, um plano de adesão seria uma ofensa desnecessária à Rússia, que se opõe firmemente à medida. Segundo o New York Times de 2008,
que dá uma boa indicação do estado de espírito dos governantes alemães e franceses naquela época. Ainda assim, o cálculo da Rússia era arriscado. Militarmente, a Rússia de 2008 era muito mais fraca do que a Rússia de 2022. Se o Ocidente tivesse vindo em auxílio da Geórgia, a campanha poderia ter terminado em uma derrota desastrosa para a Rússia. Mesmo que a ajuda não tivesse sido militar, os russos também corriam risco de ostracismo e sanções, incluindo contra seus contatos econômicos com a Europa Ocidental e os Estados Unidos, nos quais sua economia se baseava. Novamente, foi uma decisão muito arriscada, mas o Kremlin assumiu que o Ocidente não reagiria. E o Kremlin acertou. Foi exatamente o que aconteceu. O Ocidente não apenas ignorou completamente a Rússia e não conseguiu responsabilizá-la de forma alguma, que também recompensou o país com uma aproximação promovida por Obama em 2009. Os georgianos, cuja luta um ano antes havia sido motivada pelo desejo de romper com o mundo pós-soviético e entrar em estruturas ocidentais, se sentiram traídos e abandonados à própria sorte. Moscou, por outro lado, consolidou sua crença de que o Ocidente não tinha desejo de lutar por Tbilisi, enquanto recebesse petróleo e gás baratos dos campos russos. De fato, essa estratégia foi extremamente frutífera até que o Kremlin exagerou em fevereiro de 22. Os efeitos da postura dura do Ocidente naquele verão de 2008 e uma punição de Moscou por suas primeiras manifestações de política imperialista são apenas assunto de história alternativa. No entanto, não é impossível que, se ocorresse de outra forma, o problema teria sido eliminado na raiz e não teria se transformado em um câncer maligno estratégico na forma da guerra russa na Ucrânia hoje. Mas, voltando à Geórgia, a desilusão com o Ocidente, mas também o medo da Rússia, que sempre poderia retornar, levou ao poder o enérgico presidente Mikhail Saakashvili e seu partido Movimento Nacional Unido, que buscava um ponto de apoio no vetor ocidental, mas perdeu popularidade em grande medida. Temia-se que Saakashvili levasse a uma repetição de agosto de 2008, mas desta vez o resultado seria ainda pior para a Geórgia. Nesse contexto político, apareceu Bidzina Ivanishvili. Ele venceu as eleições de 2012 e culpou Mikhail pela guerra de 2008. Ivanishvili prometeu estabilidade e normalização das relações com a Rússia, mas que não fecharia as estradas da Geórgia para o Ocidente. Exatamente o que os georgianos queriam. Embora tal posicionamento da Geórgia pudesse ser considerado racional, dada a sua localização geográfica, o governo seguinte do sonho georgiano, o partido de Ivanishvili, foi confrontado pela realidade. Muitas pessoas tinham preocupações sobre Ivanishvili desde o início, e era difícil negar sua origem ao olhar para o passado do bilionário e seu caminho para o poder e o dinheiro. Ele surgiu da Moscou dos anos 90, dominada por mafiosos, uma cidade onde a astúcia e o cinismo eram caminhos para o sucesso, escreve Annie Shikivadze na Foreign Policy. Enquanto Regis Gent, do Conselho Europeu de Relações Exteriores, acrescenta: Ivanishvili não é apenas um oligarca qualquer, mas de um pequeno grupo que, em 96, se tornou parte do grupo de 7 banqueiros. Este grupo de 7 banqueiros, que, na verdade, era composto por mais de 7 pessoas e nem todas elas de origem do setor financeiro, financiou a reeleição de Boris Yeltsin na Rússia. Não era totalmente claro como Ivanishvili fez uma ascensão tão espetacular ao círculo íntimo de Boris Yeltsin, mas o fato é que ele se viu repentinamente no topo da elite governante da Rússia. O apoio de Ivanishvili, entre outros, contribuiu decisivamente para a reeleição de Yeltsin. Em troca, ele e o resto do grupo de 7 banqueiros lucraram muito com os leilões de empresas estatais que o governo de Yeltsin realizou na véspera da eleição, como parte de um programa de empréstimo de ações. Este foi o período em que eles passaram de pequenos empresários a oligarcas. 15 anos depois, Ivanishvili está de volta à Geórgia, se mostrando como um patriota e um empresário de sucesso que vendeu todos os seus ativos russos antes de entrar na política georgiana. Enquanto isso, como observa Gent, Boris Berezovsky, que trouxe Ivanishvili para o grupo de 7 banqueiros, o descreveu como um homem que joga de acordo com as regras estabelecidas pelo governo russo.
O falecido oligarca observou que Ivanishvili não teve muita dificuldade em fazer negócios na Rússia e que não há empresários naquele país que não tenham problemas com o governo e, ao mesmo tempo, não sejam apoiadores e portadores de sua política. Um diplomata georgiano anônimo diz que Ivanishvili conseguiu continuar sua narrativa de que eventualmente queria entrar nas estruturas da União Europeia e da OTAN, porque sabia que era irreal, e o Kremlin via da mesma forma, ao mesmo tempo que ele tranquilizava grande parte do eleitorado que havia vivido o sonho de entrar no Ocidente. Por outro lado, o degelo das relações entre Geórgia e Rússia continuou. O comércio entre os países disparou desde que Ivanishvili chegou ao poder, e o valor das exportações georgianas para a Rússia aumentou 20 vezes, de 36 milhões de dólares em 2012 para 650 milhões em 2023. As políticas de Ivanishvili levaram o sonho georgiano a ser reeleito 2 vezes, em 2016 e 2020. Foi um período de relativa estabilidade para a Geórgia, embora com estagnação econômica, dado o baixo desenvolvimento do país. Nos 5 anos anteriores à guerra de 2008, a Geórgia cresceu a uma taxa impressionante de quase 10% ao ano. Os 2 anos seguintes viram a guerra e uma estagnação total. Isso foi seguido por um crescimento de cerca de 7% em 2010 e 2011. Em contraste, os próximos 8 anos do governo do partido de Ivanishvili até a pandemia viram um crescimento médio de 4,4% ao ano, muito pouco para alcançar os países desenvolvidos. Somente após a pandemia e com a guerra na Ucrânia, a Geórgia recebeu novos estímulos de crescimento e um retorno às taxas anteriores a 2008. E isso acontece porque a Geórgia é um dos principais laranjas de bens sancionados pelo Ocidente para a Rússia. É também o destino mais importante para os russos que desejam deixar aquele país. A inclinação pró-Rússia do governo georgiano, apesar das ilusões iniciais, é agora uma realidade. O sonho georgiano com Ivanishvili nos bastidores está expandindo seu controle sobre agências do governo, a polícia, tribunais e intimidando a sociedade civil com uma repressão brutal aos protestos e atacando a mídia independente. Um símbolo do autoritarismo e do estado da democracia na Geórgia foi a prisão do ex-presidente Mikhail Saakashvili, que havia sido anteriormente condenado a 6 anos de prisão por abuso de poder. Seus apoiadores e alguns observadores acreditam que a sentença de Saakashvili foi politicamente motivada e visava conter a oposição do país. Diplomatas ocidentais também pediram a sua libertação. Mas, voltando aos protestos, os governos ocidentais reagiram negativamente à tentativa de aprovar a lei em 2023. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, deixou claro que a lei tornaria as relações da Geórgia com os Estados Unidos piores. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, expressou sentimentos semelhantes, chamando o projeto de lei de um desenvolvimento muito ruim para o país e que poderia afetar suas relações futuras com a União Europeia. Como resultado dos protestos, bem como da oposição ocidental, Ivanishvili e o sonho georgiano arquivaram o projeto de lei. A União Europeia, então, inesperadamente, concedeu à Geórgia o status de candidato ao bloco em dezembro passado. Com essa medida, Bruxelas não queria necessariamente reconhecer o sonho georgiano, mas sim fazer uma reviravolta no Cáucaso, aceitando o desafio lançado pela Rússia em 2008. Ainda assim, a União pediu à liderança do país que adotasse e implementasse reformas em linha com o objetivo declarado de ingressar ao bloco. Os políticos, é claro, não demonstram tais intenções, enquanto usam o evento para demonstrar a eficácia de suas políticas. Então, depois de dar aos apoiadores da integração europeia um argumento forte na forma de status de candidato, eles renovaram a reviravolta russa e tiraram da gaveta a lei sobre agentes estrangeiros. O povo, principalmente da geração mais jovem, voltou a tomar as ruas. As bandeiras da Geórgia, da União Europeia e da Ucrânia, com cuja luta muitos georgianos se identificam, dominaram as ruas de Tbilisi. Os protestos, às vezes descritos como os maiores desde a independência do país, foram novamente violentamente reprimidos pelas forças de segurança. A multidão gritava não à lei russa, sim à Europa.
A polícia usou canhões d'água, balas de borracha e gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Os manifestantes disseram ter sido violentamente atacados por grupos de homens vestidos de preto. Apesar de dezenas de milhares nas ruas, o governo não tinha intenção de recuar desta vez. Na terça-feira, 14 de maio, o parlamento controlado pelo sonho georgiano aprovou a lei. No entanto, isso não termina a guerra, já que o presidente da Geórgia já anunciou que vetará a lei. No entanto, Ivanishvili e o sonho georgiano ainda poderão alcançar seus objetivos, porque o partido tem uma maioria parlamentar suficiente para derrubar o veto da presidente. Então, Ivanishvili é um agente do Kremlin? As opiniões são divididas. Certamente não faltam materiais incriminadores nos arquivos do FSB com os quais os serviços russos podem chantageá-lo e, assim, controlá-lo. Por outro lado, ele pode simplesmente seguir o caminho que o levou à riqueza, ou seja, o modelo russo. Assim, ele pode transformar a paisagem política, jurídica e econômica da Geórgia em uma mais próxima à da Rússia, o que lhe convém para o exercício do poder. E isso significa um deslizamento do país para uma direção autocrática e oligárquica, um sistema de fato de partido único. A sociedade georgiana sente isso, e a lei sobre agentes estrangeiros é um símbolo, uma linha vermelha. Se for cruzada sem consequências e o sonho georgiano vencer outra reeleição, a Geórgia pode se mover em uma direção irreversível, a direção russa. Ivanishvili tem vários trunfos em suas mãos. Primeiro, o medo da sociedade de outra invasão da Rússia. Segundo, a fraca oposição georgiana. Terceiro, a mídia controlada. Quarto, o relativo sucesso econômico dos últimos 2 anos, que depende do comércio com a Rússia e dos russos que fogem para a Geórgia. E quinto, seus próprios recursos financeiros. Basta dizer que a riqueza pessoal avaliada em mais de 6 bilhões de dólares equivale a quase 1/4 de todo o PIB da Geórgia. Vale também mencionar que, enquanto o sonho georgiano está aprovando a lei sobre agentes, ele também está tentando aprovar a chamada Lei Offshore, uma lei que deve permitir a transferência de fundos e ativos de paraísos fiscais para a Geórgia, sem quaisquer perguntas ou impostos desnecessários. A pergunta retórica é: quem se beneficiaria mais com tal lei? Além disso, Ivanishvili está convencido de que o mundo é governado por uma guerra global, que quer consumir georgianos e ucranianos como bucha de canhão na guerra contra a Rússia. Então, Ivanishvili conta com a aprovação dos projetos de lei em tempo hábil, para que, na época das eleições, os quase 4 milhões de habitantes da Geórgia tenham se esquecido da questão e aceitem a propaganda do partido que luta contra o Ocidente e joga a carta da invasão russa. Por outro lado, a oposição fragmentada tenta se unir em torno da presidente em exercício, embora o Movimento Nacional Unido, muitas vezes impopular, também esteja tentando encontrar um lugar para si. O que une a oposição é a demanda por um sistema totalmente proporcional para garantir que o poder não esteja concentrado em uma única mão. E assim, a guerra russo-ucraniana é o exemplo mais gritante do confronto entre o Ocidente e a ordem russa. O caso georgiano não é diferente, pois os territórios daquele país também foram invadidos. Tropas russas ainda estão estacionadas em solo georgiano, já que tanto a Abcásia quanto a Ossétia do Sul são de jure parte da Geórgia. No entanto, o país fica ainda mais a leste do que a Ucrânia. Geograficamente, a Geórgia está separada dos membros mais próximos da União, a Bulgária e a Romênia, por mais de 1.000 quilômetros e o Mar Negro entre eles. Este isolamento geográfico e separação da União Europeia pode criar um sentimento de resignação e um apoio a partidos como o de Ivanishvili. No entanto, os jovens georgianos não perdem a fé e buscam um futuro melhor para si e para o seu país. Os líderes políticos dos países europeus, bem como os dos Estados Unidos, não são ou não deveriam ser indiferentes a tais protestos. A concessão do status de candidata à Geórgia há 6 meses foi uma boa medida e o exemplo deveria ser seguido. A Rússia gosta de projetar o seu poder, mas a verdade é que, hoje, com a desgastante guerra na Ucrânia, Moscou não pode se dar ao luxo de gastar recursos na Geórgia, seja militar, econômica ou subversiva.
A Geórgia é, portanto, o local perfeito para a Europa demonstrar a assertividade que os próprios europeus exigem, e assim corrigir o erro cometido há 16 anos em Bucareste, quando relegou a Geórgia por medo de incomodar Vladimir Putin. Para os europeus, mas também para os ocidentais em geral, a atitude dos ucranianos e georgianos deveria ser um lembrete dos valores sobre os quais a civilização ocidental foi fundada. As pessoas estão dispostas a fazer os maiores sacrifícios em nome de suas crenças e de sua liberdade. Neste contexto, a suposição da Realpolitik de que o idealismo é romântico e ingênuo está errada. Sim, a implementação de qualquer estratégia deve estar enraizada em elementos concretos como o militar, a economia e a geografia. Mas são os ideais e os valores que determinam os sacrifícios que as pessoas estão dispostas a fazer. Neste contexto, as atitudes dos georgianos e ucranianos representam melhor o ethos da civilização ocidental do que as dos seus homólogos ocidentais mais ricos, que desfrutam da paz conquistada por seus antepassados. Independentemente da evolução da questão dos agentes estrangeiros, o episódio-chave da luta pela Geórgia está por vir, e serão nas eleições em outubro. Alguns georgianos já se preparam para irem às ruas e tirar o país do domínio da Rússia. Isto abrirá outro palco para o choque de civilizações. A Europa vai se surpreender novamente?